Olá! O vídeo a seguir é um capítulo do livro Graças a Deus pelo Bitcoin. Deixarei esse QR Code aqui na tela, caso você queira fazer uma doação via Lightning Network, para me ajudar a trazer mais vídeos como esse aqui no canal. Agora fique com o vídeo. O servo do Senhor não deve ser briguento, mas sim bondoso para com todos, capaz de ensinar, paciente quando injustiçado, corrigindo com mansidão os opositores, se porventura Deus lhes conceda o arrependimento para o conhecimento da verdade, e eles podem cair em si e escapar da armadilha do diabo, tendo sido mantidos cativos por ele para fazer sua vontade. 2 Timóteo 2, do 24 ao 26. Já foi dito que você pode julgar a importância de uma ideia pela veemência de sua oposição. Nos 11 anos desde a sua criação, o Bitcoin foi chamado de muitas coisas: uma farsa, uma moda passageira, idealismo libertário, dinheiro mágico da internet, a maior bolha da história. Mas no contexto da história do dinheiro, o Bitcoin é um gigantesco salto à frente. Bitcoin é uma forma de dinheiro que é nova em substância, segurança e transparência. Mais importante, o Bitcoin é um avanço na tecnologia do dinheiro e um retorno ao dinheiro moral. No capítulo 1, mencionamos que o dinheiro é uma ferramenta e que as ferramentas nunca surgem do vácuo. As ferramentas sempre surgem como uma resposta específica a um determinado problema ou necessidade. Bitcoin não é diferente. No início do Bitcoin, o criador anônimo Satoshi Nakamoto incluiu uma mensagem que dizia o seguinte: The Times, January 3, 2009 Chancellor on brink of second bailout for banks. As palavras de Satoshi foram escritas no contexto da grande crise financeira de 2008. Elas se referiam diretamente à carnificina e à injustiça que o sistema econômico moderno desencadeou sobre milhões de pessoas. Quando a poeira baixou, 5 trilhões de dólares em dinheiro de pensão, valor imobiliário, títulos e poupança viraram fumaça. Várias centenas de milhares de horas de trabalho desapareceram em poucas semanas. Só nos Estados Unidos, milhões perderam suas casas e outros milhões perderam seus empregos. Enquanto isso, os bancos e políticos que intencionalmente permitiram e se beneficiaram pessoalmente do sistema moralmente falido receberam milhões de dólares em bônus. Após a destruição econômica de 2008, o Bitcoin está mostrando ao mundo que há uma maneira melhor. Bitcoin foi criado para resgatar os bons aspectos do dinheiro moderno, enquanto restaura o dinheiro ao seu objetivo original: servir e ajudar a humanidade, não destruí-la. A criação de dinheiro no livre mercado estabeleceu o ouro como sua ferramenta ideal, mas o ouro acabou sendo corrompido pelo Banco Central. Bitcoin tem potencial para servir como redenção de dinheiro. Alguns tentaram minimizar o significado da mensagem de Satoshi, mas quando você olha mais de perto o que o Bitcoin faz, então a condenação de Satoshi da atual ordem monetária torna-se difícil de negar. Em outras palavras, livrar-se da corrupção do sistema monetário atual fazia parte do design e do propósito do Bitcoin. Neste capítulo, apresentamos o que é o Bitcoin e por que ele é particularmente adequado para redimir o sistema monetário corrupto. Não sabeis que quando vos apresentais a alguém como escravos para a obediência, sois escravos daquele a quem obedeceis, quer do pecado para a morte, quer da obediência para a justiça? Romanos 6, 16. Não podemos entender o significado do Bitcoin sem entender que nosso dinheiro está quebrado. É muito mais fácil compreender a importância de uma coisa depois entender a necessidade que ele atende. É por isso que muitas pessoas permanecem desinteressadas no Bitcoin. Eles não percebem que há um problema a ser resolvido. Os capítulos anteriores focalizaram os problemas da atual ordem monetária. Mostramos que os sistemas monetários sob os quais vivemos são, na melhor das hipóteses, ingênuos e, na pior, baseados em mentiras e roubo. Conforme discutimos ao longo do livro, o dinheiro ruim permite roubo, corrupção, preguiça e comportamento descontrolado. Mais importante, o dinheiro ruim nos tenta a adorá-lo. Se o dinheiro ruim está na raiz desses problemas, o dinheiro bom, ou um dinheiro que incentiva o comportamento moral, é o que devemos recorrer. Antes de continuarmos este capítulo, tenha em mente que este livro é focado nas consequências morais do Bitcoin. Portanto, não abordaremos os aspectos técnicos em detalhes. Se você estiver interessado nesses detalhes, a seção Recursos no final deste livro oferece muitos lugares para aprender mais sobre o Bitcoin.
Observe que aprender sobre um sistema monetário totalmente novo não é uma tarefa pequena e exigirá algum tempo e esforço para entender. No restante deste capítulo, descreveremos as propriedades do Bitcoin e suas consequências morais. Bitcoin é dinheiro digital, descentralizado e escasso. O Bitcoin é digital em oposição ao físico, o que significa que é nativo dos computadores. Bitcoin pode ser enviado diretamente para outra pessoa, assim como entregar um envelope de dinheiro físico a um amigo, exceto pela internet. Bitcoin também é descentralizado. Bitcoin não vem, nem é controlado por uma fonte centralizada. Isso ocorre porque o Bitcoin não precisa de uma autoridade confiável para funcionar. Não há nenhum banco ou empresa de cartão de crédito que atue como intermediário. O Bitcoin é construído com 100% de verificação e 0% de confiança. Digital e descentralizado podem não parecer muito a princípio, mas acredite ou não, essa combinação específica não existia para dinheiro até 2009, quando o Bitcoin foi introduzido. Por fim, o Bitcoin é perfeitamente escasso, com um limite de 21 milhões de unidades. Nunca pode haver mais de 21 milhões de Bitcoins. Vamos explorar como isso é aplicado mais adiante neste capítulo, mas primeiro, vamos ver os problemas que o Bitcoin resolve. Não confiem nos príncipes, no homem mortal, em quem não há salvação. Salmos 146, 3. Os computadores e a internet tornaram muitas coisas no mundo muito mais eficientes. Eles nos permitiram comprar de casa, nos comunicar com pessoas de todo o mundo e acompanhar os eventos de qualquer lugar. Isso ocorre em parte porque os objetos digitais são extremamente convenientes. Ao contrário dos objetos físicos, os objetos digitais podem ser copiados perfeitamente e quase instantaneamente. Por exemplo, fazer uma cópia de um livro em formato digital é significativamente mais rápido e fácil do que fazer uma cópia de um livro em formato físico. Objetos digitais são fáceis de copiar, e isso é um grande problema se quisermos limitar a quantidade de objetos digitais. Por exemplo, quando você envia um e-mail, na verdade está enviando uma cópia, pois ainda tem o e-mail na pasta de envio. Existem problemas semelhantes com arquivos de música e filmes. Até o Bitcoin, a única forma de limitar a quantidade de objetos digitais era designar uma autoridade. Por exemplo, se você comprar um livro para o seu Kindle, a Amazon acompanhará o fato de que você pagou e lhe dará acesso ao livro. A Amazon, nesse caso, é considerada a autoridade confiável entre você e a editora desse livro. A existência de uma autoridade confiável torna a troca muito mais fácil. No nosso caso, você e o editor podem confiar na Amazon. Caso contrário, o editor teria que configurar seu próprio departamento de fraude de cartão de crédito e sistema de e-reader, e você teria que avaliar a legitimidade e solvência do editor. Dado o quão popular é a Amazon, há uma boa chance de que você e o editor já tenham relações de confiança com a Amazon, tornando a transação menos propensa a fraudes de ambos os lados. Infelizmente, autoridades confiáveis como a Amazon adicionam seus próprios problemas. Por exemplo, se a Amazon decidir tirar seu livro, eles podem. Isso não é um problema teórico. Eles fizeram isso no passado com os livros que decidiram que não queriam mais em sua plataforma. Se a Amazon excluir sua conta, você pode não ter acesso a nada digital que comprou deles. Tecnicamente, você realmente não possui seu livro digital tanto quanto você tem acesso ao livro com a permissão da Amazon. Em outras palavras, a autoridade confiável tem sua própria chance de cometer fraude. O dólar americano funciona da mesma maneira. A autoridade confiável pode ser seu banco, Visa, PayPal, Fed ou qualquer número de intermediários financeiros. Nós realmente não possuímos o dinheiro nessas contas. Só temos acesso ao dinheiro com a permissão da autoridade confiável. Por exemplo, muitos cartões de crédito não permitem que você compre tênis caros, seguidos de gasolina, em uma janela de 30 minutos. Por quê? Muitos cartões de crédito roubados têm o padrão específico de comprar esses dois itens. Portanto, comprá-los nessa ordem é proibido. Autoridades confiáveis podem ser problemáticas, porque podem abusar de seu poder. Qualquer pessoa que já teve que lidar com a obtenção de dinheiro para missionários em certos países estrangeiros sabe como isso pode ser difícil. Isso se deve em grande parte aos muitos intermediários pelos quais o dinheiro precisa passar. Como a maior parte do dinheiro no mundo hoje é movimentada digitalmente, as autoridades confiáveis têm uma palavra a dizer sobre quem movimenta o dinheiro e quem não. Em muitos casos, essas autoridades confiáveis roubam transações, exigindo subornos ou adicionando taxas extras.
Por toda quebra de confiança, seja por boi, por jumento, por ovelha, por roupa, ou por qualquer coisa perdida sobre a qual se diz, é isso, o caso de ambas as partes será levado perante os juízes. Aquele a quem os juízes condenarem, pagará o dobro ao seu próximo. Êxodo 20, 9. Bitcoin remove a necessidade de uma autoridade confiável. O Bitcoin pode ser transferido diretamente, assim como a troca de dinheiro físico, mas feito pela internet. Uma autoridade confiável não é necessária porque há um registro completo de cada transação que qualquer um pode baixar. Esse livro-razão é chamado de blockchain, e qualquer pessoa pode verificar as transações diretamente. Usando criptografia, qualquer computador ou telefone celular pode verificar a legitimidade de qualquer transação. Ao contrário de uma peça de prata que foi adulterada, ou uma moeda de ouro que foi cortada, ou uma nota de $100 que foi falsificada, o Bitcoin é extremamente difícil de falsificar. Sua autenticidade pode ser verificada rápida e facilmente em um celular de baixo custo. Como o Bitcoin também é fácil de verificar, é menos suscetível a fraudes como a falsificação. Ao contrário dos árbitros do sistema financeiro, o Bitcoin não pode ser subornado. Em outras palavras, o Bitcoin torna as transações muito mais fáceis de confiar e, portanto, é uma alternativa mais moral. O homem fiel terá muitas bênçãos, mas quem se apressa em enriquecer não ficará impune. Provérbios 28, 20. Conforme abordado no capítulo 3, o principal problema da moeda fiduciária é que sua oferta pode ser inflada até o esquecimento. Isso expande a oferta da moeda, tornando-a menos valiosa ao longo do tempo, dissuadindo as pessoas de um planejamento financeiro e poupança de longo prazo. Conforme abordado no capítulo 3, a expansão monetária é uma forma de as autoridades governamentais roubarem da comunidade por meio de um imposto oculto, geralmente sem representação, legislação ou transparência. A razão pela qual esse roubo é possível é por causa da existência de um banco central. Um sistema monetário sem uma autoridade que possa expandir a oferta monetária não teria esse problema. Em outras palavras, um dinheiro mais moral não teria uma autoridade central para imprimir dinheiro. Conforme abordado no capítulo 2, o dinheiro tradicional já existia na natureza, como sal, conchas e prata. Todos estes têm a propriedade de descentralização, ou a falta de um criador central de dinheiro. Enquanto esses bens eram difíceis de adquirir, eles funcionavam bem como dinheiro. Por esta razão, o ouro é um dinheiro mais moral do que o papel. Os bancos centrais sempre podem imprimir mais dinheiro e roubar da comunidade em um sistema de moeda fiduciária. Em um sistema de dinheiro-ouro sem qualquer reserva bancária fracionária, uma quantidade equivalente de roubo seria muito mais difícil de realizar. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o tortuoso embora seja rico. Provérbios 28, 6. Bitcoin e ouro são descentralizados de maneira semelhante. Ao contrário da moeda fiduciária, não existe um único produtor de Bitcoin, assim como não existe um único produtor de ouro. A produção de Bitcoin é cara, assim como a produção de ouro. No entanto, qualquer pessoa com um computador pode tentar minerar Bitcoin, assim como qualquer pessoa com uma pá pode tentar minerar ouro. O Bitcoin é superior ao ouro, pois a oferta total de Bitcoin já é conhecida. Bitcoin é o único dinheiro no mundo que apresenta escassez absoluta. Haverá apenas 21 milhões de Bitcoins existentes. Isso difere do ouro, que continua a se expandir na oferta via mineração. Em 2019, a NASA encontrou um asteroide com 1 milhão de vezes mais ouro do que todo o ouro que existe nos cofres do mundo. Se o ouro pudesse ser extraído de forma barata em tal asteroide, o ouro seguiria o caminho do sal, ou das conchas, e não seria mais usado como dinheiro. A escassez de Bitcoin é garantida de uma forma que o ouro não é. O Bitcoin é, portanto, um dinheiro mais justo, resistente ao roubo por banqueiros centrais, bem como a inovações e descobertas técnicas. Esse fornecimento previsível, transparente e imutável dá ao Bitcoin uma vantagem significativa, pois compete pela confiança da comunidade para se tornar uma reserva confiável de valor. Ao contrário do dinheiro do governo ou mesmo do ouro, as pessoas sabem com absoluta certeza que o Bitcoin jamais terá seu valor comprometido por um aumento inesperado de oferta. O fornecimento fixo de Bitcoin também fornece uma medida fixa de valor que incentiva a qualidade consistente e desincentiva os atalhos. Simplificando, Bitcoin é dinheiro não inflável em um mundo onde a riqueza é continuamente roubada pela inflação.
Você que prega que não se deve roubar, você rouba. Romanos 2, 21. A menos que você esteja enterrando o ouro em seu quintal, o armazenamento de fundos pessoais não é privado nem seguro. Autoridades confiáveis, como bancos, podem apreender dinheiro por vários motivos. Alguns justificados, outros não. Atividades ilegais como lavagem de dinheiro são um exemplo do que alguns consideram ser uma razão justa para um banco confiscar o dinheiro de um indivíduo. Um exemplo de razão injusta seria o resgate interno de Chipre, em 2013, no qual os fundos dos depositantes foram confiscados da noite para o dia. Os abusos monetários são geralmente o resultado de grandes falhas econômicas, tomadas de poder do governo e agitação civil. A proibição de notas grandes na Índia em 2016 é outro caso recente. O confisco desse tipo resulta no roubo de economias da noite para o dia. Abusos monetários como esses são roubos das autoridades. O roubo é muitas vezes devido à falta de disciplina fiscal. Talvez nenhum ato na história recente tenha sido tão descarado quanto a Ordem Executiva 6102 de Franklin Roosevelt, em 1933. A ordem apreendeu ouro de todos nos Estados Unidos. O ouro teve que ser entregue por $20 a onça. Logo depois, o ouro foi reavaliado para $35 a onça pela legislação em 1934. A ordem executiva foi uma manobra para dar ao governo mais dinheiro para gastar sem impostos explícitos. Como nos incidentes de Chipre e Índia, a Ordem Executiva 6102 foi uma das muitas em que as autoridades governamentais roubaram da comunidade por meio de confisco. O confisco é fácil de aplicar somente quando todo o dinheiro está em um só lugar. Embora a Ordem Executiva 6102 se aplicasse a todo o ouro, incluindo o que era de propriedade privada, os principais alvos da ordem eram os bancos, onde o ouro de milhares de depositantes poderia ser apreendido de uma só vez. Como acabamos com todos esses bancos sendo gigantescos repositórios de dinheiro? A principal razão é histórica. Conforme discutido no capítulo 2, a natureza física do dinheiro mercadoria significa que é difícil protegê-lo. A segurança é difícil o suficiente para que a maioria das pessoas delegue essa responsabilidade a especialistas, como bancos. A desvantagem é que o dinheiro está todo em um só lugar e é muito mais fácil para os governos roubar da comunidade. Bitcoin é digital, então a segurança não depende de guardas armados e grossas portas de aço. Software de carteira Bitcoin, que é o equivalente digital de um cofre físico, é muito mais barato e fácil de configurar. Como resultado, todos podem ser seu próprio banco, dificultando muito o confisco injusto. E ele faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca na mão direita ou na testa. E ele determina que nenhum poderá comprar ou vender, exceto aquele que tiver a marca, seja o nome da besta ou o número do seu nome. Apocalipse 13, do 16 ao 17. Os governos hoje usam a regulamentação do dinheiro para controlar as pessoas. Muitas leis têm algum componente financeiro, como aplicar pressão para cumprir por meio de ameaças de multas ou pena de prisão. Se um governo não gosta de certos tipos de comércio, de certos tipos de pessoas ou mesmo de certos países, ele penaliza bancos e corporações por atendê-los. Isso é conhecido como censura financeira e é semelhante ao que a besta do Apocalipse está fazendo, restringindo todo o comércio apenas àqueles que têm sua marca. Mais uma vez, a possibilidade de restringir determinadas transações só existe porque existe um intermediário financeiro. Bancos, empresas de cartão de crédito, PayPal e Venmo têm restrições sobre quem você pode pagar. Isso porque, para os governos, penalizar esses intermediários é muito mais fácil do que punir indivíduos. O resultado natural é que as transações que têm o potencial de serem ilegais geralmente são censuradas. Isso pode parecer bom quando os motivos do governo são justos, mas é problemático quando não são. Censurar pagamentos a organizações terroristas é uma coisa, mas censurar doações a missionários é outra. A regulamentação do intermediário é repleta de tentações para qualquer governo. Embora a maior parte da censura de transações seja boa, essa intermediação é usada para favores políticos, encobrimentos e extorsão. O Bitcoin está sendo executado em dezenas de milhares de computadores em todo o mundo, e como resultado, não há praticamente nada que qualquer governo possa fazer para afetar sua operação. Por exemplo, se o governo japonês banisse o Bitcoin,
todos os computadores que executam o software Bitcoin fora do Japão permaneceriam inalterados, e até mesmo os usuários no Japão ainda seriam capazes de realizar transações. É bastante fácil para qualquer um executar o software Bitcoin, por isso é irreal que os governos consigam encerrar todas as instâncias dele. Moralmente falando, a censura é um tema complicado. Uma vez que o poder da censura esteja em vigor, é muito provável que seja mal utilizado no futuro. Censurar transações maliciosas pode ser uma ferramenta útil para um governo. Mas, historicamente, essa mesma ferramenta tem sido usada para censurar transações de oponentes políticos, denunciantes, dissidentes, grupos religiosos e muito mais. Bitcoin, por causa de sua falta de autoridade central, permite transações moralmente boas e moralmente más entre as partes que consentem. Muito parecido com a presunção de inocência, é mais moral permitir a liberdade de transacionar. Este é o mesmo padrão que usamos para o dinheiro em papel. O Bitcoin tem uma reputação mista, principalmente por causa de como alguns malfeitores o usaram, principalmente nos mercados da Darknet. Por exemplo, muitos mercados Darknet usam o Bitcoin como método de pagamento para drogas, filmes piratas e dados pessoais hackeados. Bitcoin também tem sido usado como forma de pagamento por ransomware, que é uma classe de vírus de computador que criptografa arquivos pessoais e os mantém como reféns até que o pagamento seja feito. Sem dúvida, o Bitcoin foi usado como método de pagamento para subornos e coisas piores. Isso geralmente é a única coisa que a mídia relata sobre o Bitcoin, ignorando a grande quantidade de dinheiro que também é usada para transações semelhantes. Certas coisas são facilitadas pelo Bitcoin, em grande parte, devido à falta de um intermediário financeiro. Mas essa também é a força do Bitcoin. Assim como o Bitcoin foi usado para propósitos ruins, o Bitcoin foi usado para bons propósitos. Muitas pessoas que fogem do regime de Maduro na Venezuela conseguiram fugir com a pouca riqueza que lhes restava. Eles não podem usar dinheiro ou ouro porque é mais provável que o dinheiro físico seja roubado ou confiscado. Em vez disso, eles vendem todos os bens e dinheiro que possuem para Bitcoin antes de cruzar a fronteira. Da mesma forma, as pessoas que vivem sob regimes opressivos em lugares como Argentina, Turquia e Nigéria são capazes de armazenar seu valor em vez de ter valor roubados por seus governos que estão inflando suas respectivas moedas. Muitas pessoas que trabalham no exterior podem usar o Bitcoin para enviar dinheiro para suas famílias por uma fração do custo dos sistemas corruptos de transferência de dinheiro entre fronteiras. As pessoas em muitos países do terceiro mundo podem comprar mercadorias que de outra forma não conseguiriam porque os cartões de crédito e o PayPal não estão disponíveis em seus países. As pessoas usaram o Bitcoin para doar anonimamente para causas que podem ser politicamente impopulares ou ter consequências negativas para a segurança do emprego, caso seus empregadores descubram. Estes são dois lados da mesma moeda. Bitcoin não tem intermediário, o que pode ser bom e ruim. Um intermediário financeiro tem todo tipo de novas oportunidades para fazer o mal. Com todas as diferentes tentações morais que examinamos, acreditamos que a falta de censura do Bitcoin é mais moral e superior às suas alternativas, incluindo o atual sistema de moeda fiduciária baseado em dívida. Nenhuma discussão sobre Bitcoin estaria completa sem pelo menos mencionar o preço. O Bitcoin tem sido alvo de muitos investimentos especulativos desde 2010. O fato de o Bitcoin ter passado de centavos para mais de $10.000 por Bitcoin, obviamente tem algo a ver com isso. A volatilidade atraiu muitos traders e a valorização dos preços atraiu muitos especuladores. A natureza volátil do Bitcoin também tem sido assunto de muitas manchetes. Além disso, a volatilidade e a especulação são fatos sobre o Bitcoin, e isso tem o potencial de inflamar a ganância e a imprudência. Dado que vivemos em uma cultura que idolatra o dinheiro, o Bitcoin tem o potencial de se tornar parte do problema. O motivo da volatilidade tem a ver com a adoção do Bitcoin. A volatilidade do preço é normal quando os mercados tentam descobrir o verdadeiro valor de um ativo e tende a diminuir à medida que o valor do ativo cresce. O preço do Bitcoin reflete o quanto as pessoas confiam nele. Essa confiança aumenta e diminui com o tempo, mas aumenta a longo prazo por causa da história e das propriedades monetárias do Bitcoin. O fato de o Bitcoin ser a classe de ativos de maior desempenho da história é uma evidência dessa confiança acumulada. Existem literalmente milhares de alternativas ao Bitcoin que surgiram desde 2011.
Essas criptomoedas têm todos os tipos de nomes interessantes como Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash e Tron. Embora sejam todos diferentes, a única característica comum é que eles não são Bitcoin. Na verdade, a maioria dessas altcoins são golpes diretos tentando tirar proveito do entusiasmo que existe pelo Bitcoin. A principal qualidade do Bitcoin, verdadeira descentralização, está faltando nas altcoins, que têm algum tipo de fundação central, ou fundador que atua como uma autoridade confiável. Ao contrário das altcoins, o Bitcoin possui regras que não estão sujeitas ao controle de uma autoridade central. A maioria dos benefícios do Bitcoin descritos neste capítulo não se aplica às altcoins. Por esta razão, as altcoins não merecem consideração como uma alternativa moral superior. Bitcoin, em nível técnico, é difícil de roubar, fácil de verificar e impossível de inflar. O Bitcoin tira o poder das mãos dos intermediários financeiros e devolve a soberania aos usuários. O Bitcoin permite que indivíduos, ao contrário de instituições, mantenham e sejam responsáveis por seu dinheiro. Bitcoin remove os preconceitos e tentações da intervenção humana e os substitui por código de computador inviolável e transparente. Sob o Bitcoin, os governos não podem roubar da comunidade por meio de um intermediário financeiro ou banco central. Bitcoin permite mais confiança nas transações, confiança na retenção de valor ao longo do tempo, confiança na segurança contra confisco e confiança em não ser censurado. Bitcoin é um dinheiro e um sistema em um, resolvendo as questões técnicas e morais que atormentam as alternativas. Podemos pensar no Bitcoin como um software superior ao ouro e que automatiza a necessidade de bancos centrais. O Bitcoin cria um ecossistema monetário completamente diferente, que não possui os incentivos imorais de uma impressora central de dinheiro. Bitcoin é um sistema que transforma nossa pecaminosidade individual em nossa salvação econômica. Bitcoin converte nosso interesse individual em bem para a comunidade. Como disse o filósofo russo Solzhenitsyn, se houver revoluções salvíficas em nosso futuro, elas devem ser morais, isto é, um certo fenômeno novo, que ainda temos que descobrir, discernir e trazer à vida. Essas são as coisas que tornam o Bitcoin único e importante, e se não desperdiçarmos a oportunidade, o Bitcoin pode permitir uma economia completamente diferente, uma economia moral. Bom, e esse foi o vídeo de hoje. Caso você queira ajudar o canal, mande uma doação através desse QR Code, via Lightning Network, para me ajudar a trazer mais vídeos como esse. Até o próximo vídeo.